Tu já te perguntaste por que tantas pessoas, após se esforçarem tanto, trabalharem, adquirirem certificados, adquirirem qualificações, mas elas continuam na mesma situação de pobreza, miséria? O que está por detrás disso? Será que essas pessoas são amaldiçoadas, são pessoas preguiçosas, são pessoas que não têm nenhuma vontade de saírem do estado em que elas se encontram? Ou existe algo mais profundo, um motivo mais profundo por trás disso? Sejam bem-vindos, eu sou Nabi Raimundo e neste vídeo nós falaremos sobre por que as pessoas elas ficam presas na pobreza mesmo dando tudo de si, especialmente em Moçambique. De acordo com o relatório do Banco Mundial sobre pobreza e prosperidade compartilhada, cerca de 8,5% da população mundial vive com menos de $2,15 por dia. Segundo a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, a pobreza em Moçambique aumentou 87% em 10 anos, atingindo 65% da população moçambicana em 2022. Segundo a revista Focus Economics, Moçambique está na 8ª posição entre os países mais pobres do mundo, com um PIB per capita estimado em $668, ficando apenas atrás de países como Burundi e República Centro-Africana. Agora analisemos um fato. Eu disse que o PIB per capita de Moçambique estima-se em $668. O PIB per capita representa a produção de bens e serviços por pessoa num país, geralmente num período de um ano. Vou explicar isso. Vamos pressupor que nós, em 2024, obtivemos 24 bilhões de meticais como sendo o nosso PIB total. Então, pega-se os 24 bilhões de meticais e nós dividimos por o número total da população, 32 milhões de pessoas em Moçambique. Assim conseguimos o PIB per capita, que é de 750 meticais por pessoa. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que cada pessoa produziu em média 750 meticais de bens e serviços. E apurando para aquele valor de PIB per capita que eu disse antes, que se estima em $668, isso equivale a 42.662 meticais por pessoa. Isso quer dizer que a soma de todos os bens e serviços que cada moçambicano vai produzir neste ano em média é de 42.662 meticais. Então está a dizer que a minha vida vai mudar, porque isto é muito dinheiro. Aí onde começa o problema, porque o PIB per capita ele não consegue nos mostrar a distribuição de renda num país, a distribuição de riqueza num país, porque nós sabemos que na sociedade existem pessoas que estão a viver na pobreza extrema e nós temos pessoas que têm muito dinheiro. Então nós temos essa discrepância, mas o PIB diz que cada moçambicano produz aquele valor. Em contrapartida, nós temos uma situação muito diferente, em que temos pessoas que são muito pobres e temos pessoas que são muito ricas. Então aí isso nos leva ao primeiro motivo da pobreza, que é a desigualdade social ou desigualdade de oportunidades. Ela ocorre quando a maior parte das riquezas, a maior parte do dinheiro, as melhores oportunidades existentes num país estão apenas num punhado de pessoas, enquanto as demais pessoas, elas para poderem ter o mínimo básico, elas se acotovelam, elas passam fome, elas não têm um cuidado mínimo de saúde, elas não têm uma educação de qualidade, elas não têm água potável, enquanto a outra parte, eles têm os melhores carros, eles têm as melhores casas. E o mais caricato é que a parte que detém a maior parte das riquezas, elas não se preocupam em criar mais emprego para as pessoas, elas não se preocupam em ensinar as pessoas a empreender, elas não se preocupam com a condição financeira das pessoas, simplesmente elas ampliam as suas riquezas, ampliam
as suas oportunidades, ao passo que as pessoas que não detêm nada, elas permanecem em piores situações, sem emprego, sem uma perspectiva de vida, e isso torna-se um estado de pobreza, de miséria. E isso faz com que as pessoas, elas não consigam sair, se desprender da pobreza. Agora, quão desigual ou igual é Moçambique em termos de desigualdade social ou de oportunidades? Para isso, vamos usar uma métrica, uma medida chamada índice de Gini. Essa métrica, ela é usada para poder medir a igualdade ou desigualdade de um certo país em termos da distribuição de riquezas, em termos de distribuição de renda. O índice de Gini varia de 0 a 100. Quando o país tem 0, indica que o país está em perfeita igualdade. Quando o país está entre 25 a 35, indica que o país está na baixa desigualdade. Quando o país está entre 36 a 50, indica que o país está na desigualdade moderada. Quando o país está entre 51 a 100, isso indica que há alta desigualdade naquele país. Então, olhando para o índice de Gini de Moçambique, nós podemos ver que o índice de Gini de Moçambique é de 50,3. Isso quer dizer que Moçambique possui uma desigualdade moderada em termos da distribuição de riqueza. Isso significa que nós temos muita gente que está na pobreza, muita gente que está na miséria, e nós temos pouca gente em que a riqueza está concentrada. A segunda causa que nos leva a não sairmos da pobreza é a educação precária, um sistema de saúde fraco e uma renda baixa. Por que eu coloquei tudo isto no mesmo pacote? Coloquei todos esses aspectos no mesmo pacote porque estes aspectos compõem o IDH, que é uma métrica criada pelas Nações Unidas para medir o índice de desenvolvimento humano e, consequentemente, o qual o país é desenvolvido. E medindo o IDH de Moçambique, que corresponde a 0,446, que configura um dos IDHs mais baixos, porque de 0 até 0,54 é considerado um IDH baixo. Muito baixo por quê? Muito baixo por quê? Porque se nós formos a ver os três aspectos que são medidos pelo IDH, nós veremos que em Moçambique, esses três aspectos, a educação, que é entendida pelo tempo que a pessoa permanece estudando, e nós temos a saúde, o sistema de saúde, que diz respeito à expectativa de vida que as pessoas têm, e nós temos a renda que corresponde ao PIB per capita, ou seja, a produção de bens e serviços por pessoa. E se nós formos analisar a educação é fundamental. Em Moçambique nós ainda temos grandes problemas em relação à educação. E nós sabemos que se as pessoas elas estudarem, essas pessoas terão possibilidade de mudarem de vida. Essas pessoas poderão ter muitas possibilidades de encontrar um bom emprego ou mesmo de empreender. Então, se nós temos uma população, uma sociedade que não tem pessoas que estudaram, pessoas que foram formadas, é difícil que essas pessoas possam mudar de vida. E se as pessoas elas estudarem, elas poderão ser aquilo que se chama de capital intelectual. Capital intelectual são pessoas que estão aptas para poderem trabalhar e produzir, pessoas que elas são criativas, pessoas que possuem um conhecimento, quer seja técnico, um conhecimento que faz com que haja produção. Então, se nós temos muita gente que é formada, há mais possibilidade que a sociedade seja transformada, que as pessoas mudem de vida, porque se a pessoa estuda, a pessoa sendo formada, ela se tornará um capital humano, se tornará um capital intelectual que possui habilidades, que
que possui qualificações que fará com que ela produza, e produzindo fará com que o país desenvolva, a sociedade desenvolva. Por isso que a educação é muito importante, e nós sabemos que em Moçambique, mais uma vez, a educação ela enfrenta um grande problema. E temos a saúde. Saúde é muito importante porque a saúde diz respeito ao quão as pessoas têm de expectativa de vida. Em Moçambique, a expectativa de vida é de 59 anos. E nós temos essa expectativa de vida por quê? Porque nós temos um sistema precário de saúde. Nós estamos a enfrentar grandes problemas em relação à saúde. Nós podemos ver como são os nossos hospitais. Nós podemos ver como é o nosso sistema básico sanitário. Nós podemos ver todos esses aspectos. E esses aspectos influenciam para o estilo de vida que as pessoas têm, a duração de vida que as pessoas têm. Por isso que também ter uma saúde precária, ter um sistema de saúde precário, isso fará com que as pessoas permaneçam na pobreza, e isto fará com que as pessoas elas possam ter uma expectativa de vida muito curta. E por fim nós temos a renda de um país, ou PIB, o Produto Interno Bruto. Eu já expliquei um pouco sobre isso. E isso diz respeito ao quão que um país produz, o quão que o país produz por ano. E isso diz respeito ao mercado, diz respeito à economia que o país tem. E nós sabemos que em Moçambique há uma grande dificuldade de emprego. Nós sabemos que em Moçambique há grandes dificuldades em termos econômicos. Nós temos muita gente desempregada, nós temos muita gente formada desempregada, nós temos o cofre do Estado com problemas financeiros, nós temos as dívidas ocultas, temos os funcionários públicos que estão a passar por grandes problemas financeiros porque não recebem os seus salários. Nós temos esse todo caos financeiro e social. Isto fará com que as pessoas elas permaneçam na pobreza, porque se o país não está a produzir, é esse tipo de caos que vai se instalar. Pessoas desempregadas, um caos na função pública, é basicamente isso que vai suceder, porque o país não está a produzir, e isso vai fazer com que as coisas permaneçam assim. As pessoas sempre na pobreza, as pessoas sempre desempregadas, as pessoas sempre muito, mas muito pobres. Mas Nabi, tu não sabes que nós somos muito ricos. Nós temos gás, maior reserva de gás, temos diamantes, nós temos ouro, nós temos tudo, temos recursos marinhos, temos uma biodiversidade impecável. Nabi, nós somos muito ricos, mas tu sabes quem são os culpados? É o governo. De fato, nós somos ricos, mas somos ricos apenas no capital natural. Nós temos muitos recursos naturais, muitos recursos minerais, temos muita biodiversidade, temos uma das maiores reservas de gás, mas nós não temos capital humano. Capital humano são pessoas que são qualificadas, pessoas que detêm de conhecimento técnico adequado, que vão transformar o capital natural em bens e produtos e dispô-los no mercado. Pessoas que tenham conhecimento, pessoas que vão aplicar conhecimento de modo a se processar o capital natural. E nós temos o capital tecnológico. O capital tecnológico é a tecnologia de ponta que vai se usar para processar o capital natural. Ou seja, as pessoas que têm um capital intelectual vão usar uma tecnologia de modo a se produzir bens e serviços. Então nós temos a interação dessas três componentes: capital natural, capital intelectual e capital tecnológico. Então não basta apenas nós termos o capital natural disposto, que é o caso de Moçambique. Nós temos capital natural, mas nós não temos capitais intelectuais, nós não temos capitais tecnológicos, nós não temos isso, nos falta isto. Termos, digamos, uma interação de capital natural, capital intelectual e capital tecnológico. E assim vai se produzir bens e serviços que estarão dispostos na economia e fará com que o país esteja desenvolvido. Adam Smith, economista escocês, no seu livro A Riqueza das Nações, ele acredita que as nações elas se tornam ricas quando há
menos intervenção do governo, as nações elas têm mais probabilidade de se tornarem ricas. Apenas o governo deve se concentrar em serviços básicos como a proteção da nação, a justiça e a construção de infraestruturas básicas, como a estrada, por exemplo. Então o governo ele não intervém muito na economia, não intervém muito no mercado, apenas obedecendo à lei de oferta e demanda. O mercado ele vai se ajustando a si mesmo, ou seja, o governo vai promover o maior engajamento do setor privado, ou seja, o setor privado vai ter mais visibilidade na economia e fará com que a economia cresça. Quando se tem mais visibilidade do setor privado, quando se estimula mais as jovens a empreender, as jovens a investirem, isso fará com que as pessoas fiquem menos desempregadas, fará com que haja mais vagas, mais possibilidades, mais oportunidades das pessoas terem um emprego, porque muitos jovens eles estão a empreender, muitos jovens eles estão a investir, muitos jovens eles estão a criar negócios, e isso fará com que haja melhoria da qualidade de vida na sociedade. E muita gente terá emprego e assim haverá maior produção do PIB, que é o produto interno bruto. Haverá maior produção de bens e serviços. Então o engajamento do setor privado, a estimulação dos jovens para produzir, a estimulação dos jovens para poderem participar no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, isso fará com que a economia cresça. Então, quando o Estado dá conta de tudo, quando o Estado quer prover todos os serviços, quer prover todos os bens e serviços, isso faz com que haja uma saturação em termos de gastos do Estado. É a última causa que faz com que as pessoas não saiam da pobreza. É o exemplo. Segundo o relatório do Banco Mundial sobre a pobreza e prosperidade compartilhada, a pobreza ela é intergeracional. Ou seja, a pobreza apenas não é uma condição financeira, mas é um ciclo que se perpetua, um ciclo que continua por gerações. Se perpetua por gerações por quê? Porque existem pessoas que nascem numa família que é extremamente pobre, e quando essas pessoas não têm nenhuma condição para mudar aquele estado, elas permanecem naquele estado de pobreza. Por que elas permanecem nesse estado de pobreza? Porque elas acabam herdando isto em forma de legado. Se aquela pessoa não quebrar, se essa pessoa não se esforçar de modo a sair desta condição, de modo a sair neste ciclo de pobreza, de miséria, a pessoa acaba naturalmente permanecendo presa na pobreza. Por quê? Porque a pessoa nasceu numa família que é pobre, uma família que vive na miséria, uma família que vive na pobreza. E quando essa pessoa vive nessa condição e não faz nada, a pessoa tem limitação na educação de qualidade, a pessoa tem limitação nos bens básicos da sociedade, como uma saúde adequada, a pessoa não tem nenhuma condição de mudar de vida, de encontrar um bom emprego e permanece nessa família. Então a pessoa acaba adquirindo essa informação, acaba adquirindo esse conhecimento que pronto, eu nasci numa família pobre, e isso vai se transmitindo de geração em geração, vai se transmitindo. Se aquela pessoa tiver, os seus filhos estiverem na mesma condição, uma condição de aperto financeiro, uma condição de pobreza, vai transmitir isso para os seus filhos. E se os seus filhos não se esforçarem, não tiverem uma educação de qualidade, não tiver um bom emprego, não criar um negócio e permanecer assim, aquilo vai continuando, vai ser um ciclo, vai ser uma geração de pobreza. Isso acontece muito em Moçambique, em zonas rurais. Existe muita gente que vive na base de agricultura de subsistência. Aquelas pessoas simplesmente vivem de agricultura de subsistência, e as pessoas são condicionadas a viverem disso,
a viver se calhar de caça, a viver se calhar abaixo de $1. Existem pessoas que mesmo estudando, pessoas que têm um emprego, pessoas que conseguem trabalhar. Se essas pessoas não conseguem ter uma educação financeira, essas pessoas não têm conhecimento sobre educação financeira, essas pessoas não investem, essas pessoas não têm nenhum conhecimento de como criar um negócio, de como investir, de como economizar, de como poupar. Se essas pessoas não têm esse conhecimento, essas pessoas vão criar seus filhos com aquele conhecimento que elas possuem e os seus filhos vão adquirir aquele conhecimento como exemplo. E vamos supor que tu esteja no meio em que as pessoas simplesmente elas estão conformadas. São pessoas que estão sempre a resmungar, estão sempre a reclamar, estão a reclamar da vida, são pessoas que não fazem nada para poder mudar a sua situação financeira, são pessoas que não sabem gerir os salários que elas ganham, são pessoas que não têm nenhum mínimo de gestão financeira e essas pessoas simplesmente centram-se em fazer gastos desnecessários, pessoas que gastam acima daquilo que recebem e essas pessoas que não se preocupam em ter nenhum conhecimento a respeito da finança, essas pessoas apenas ficam a reclamar da miséria, mas elas trabalham, elas conseguem ter um salário. Se tu estás no seio dessas pessoas, tu vai adquirir o mesmo perfil, vai adquirir o mesmo mindset e tu vais adquirir esse exemplo, porque tu estás no seio de pessoas que estão conformadas. Isso faz com que as pessoas fiquem presas na pobreza, porque elas estão configuradas numa mentalidade já de pobreza, de miséria, de penúria. Então, elas vão agir de acordo com o pensamento que elas tiverem. É muito importante nós vermos quais são os exemplos que nós estamos a seguir. É muito importante. Outras pessoas estão na pobreza simplesmente porque elas adquiriram um legado familiar. Outras pessoas estão na pobreza porque elas convivem com pessoas que têm hábitos de pobreza, hábitos de miséria, hábitos de penúria. E isso é possível ser mudado. Isto é possível de ser quebrado apenas investindo no conhecimento, investindo na educação financeira, investindo em si mesmo, investindo no desenvolvimento pessoal e profissional, investindo em soft skills, investindo em hard skills, investindo em todas essas componentes, tu poderás mudar a sua situação. Por isso que foi criado este canal Antimiserável, canal que vai do Rovuma ao Maputo, todo Moçambique, disseminar sobre educação financeira, empreendedorismo, inteligência socioemocional, desenvolvimento pessoal, profissional e motivação. E se gostar do conteúdo, inscreva-se, ativa o sininho e dá um like. E não te esqueça de comentar quais são outras causas que fazem com que as pessoas permaneçam na pobreza. Também pode te juntar clicando no link do grupo do WhatsApp do Movimento Antimiserável. Valeu!